Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos abrir o livro. Olha lá. Navegar na leitura. A história de Cinderela, tal como me contaram. Essa é uma história de Cinderela que talvez você nunca tenha ouvido, tá? Cinderela vivia com o pai, uma vez que perdera a mãe muito cedo. Aprendeu a fazer as tarefas domésticas com perfeição. Quando o pai se casou de novo, vieram morar com ela a nova esposa e as duas filhas dela, Josefina e Madalena. As moças, no entanto, eram desajeitadas nas tarefas da casa. Cinderela frequentemente se irritava com as três. As palavras que Cinderela costumava cantarolar revelavam a razão de as irmãs e a mãe delas. Antônia, a mãe delas, a Antônia, chegarem a chorar desoladas. Então vamos lá. Josefina, todas as coisas arruína. Madalena, Madalena, tudo que toca desordena. Antônia, destrói tudo sem cerimônia. Então essa era a musiquinha que a Cinderela cantava. Ao cabo de alguns dias, a madrasta e suas filhas estavam com o moral no chão, que, diga-lhe de passagem, brilhava como a lua cheia. Certa manhã, quando Cinderela esfregava e polia, até fazer desaparecer o menor sinal de pó de toda a casa, a madrasta e as suas filhas estavam sentadas no jardim para consolar umas às outras e secar as lágrimas que lhes inundavam as faces. Uma criatura diminuta e alada acabara de pousar perto delas e as olhava com os olhos mais cintilantes do mundo. Não havia dúvida. Era uma fada. Eu sei muito bem qual é a razão da tristeza de vocês, disse com uma voz que parecia destilar mel, indo diretamente ao ponto. Eu vim trazer a solução para acabar com esse sofrimento. O príncipe Godofredo quer se casar e está procurando uma noiva. Embora seja rico e gentil, nenhuma mulher que ele conheceu o aguenta, porque ele é um maníaco obsessivo por limpeza e organização. Quando ela pronunciou essas palavras, nenhuma das três mulheres que a ouviam, boquiaberta, pôde evitar uma expressão de nojo. Mas eu acho que Cinderela e eles foram feitos um para o outro, continuou a fada. Na semana que vem, Godofredo dará um baile em seu palácio e convidará todas as moças solteiras da região. Eu me apresentarei diante delas e, num piscar de olhos, a cobrirei com um vestido jamais sonhado por uma mulher alguma. Eu lhe darei uma carruagem e farei com que ela me prometa que deixará o salão antes da meia-noite, momento em que suas roupas desaparecerão com o encantamento. Isso fará com que Godofredo se sinta desafiado a encontrá-la e que seu interesse por ela aumente ainda mais. O resto de vocês podem deixar por minha conta. Ah, disse a fada, mexendo na sua varinha mágica. Este par de sapatos é para Josefina e esse é para Madalena. As meninas olharam os sapatos que a fada acabara de fazer parecer e viram que eram simplesmente lindos. Por favor, prosseguiu a fada, deixem escondidos até a meia-noite do baile. Só calcem quando estiverem preparadas para ir ao palácio. Tudo transcorreu tal como a fada havia planejado, e quando estavam prontas para sair para a festa, Josefina e Madalena calçaram os sapatos que a fada havia deixado e viram com assombro que eles, assim como seus pés, haviam dobrado instantaneamente de tamanho. Como não tinham nada de bobas, mesmo sem entender direito, pensaram que a fada devia saber o que estava fazendo e foram para o palácio muito contentes. Cinderela chegou exatamente no momento em que o baile começava, disposta a conquistar o coração de Godofredo. O resto da história, com certeza, você já sabe.
um pouquinho antes da meia-noite. Depois de ter dançado até o último momento com o príncipe, Cinderela sumiu, mas perdeu um dos sapatos ao descer correndo pelas escadarias. Desesperado, Godofredo mandou que no dia seguinte levassem o sapato de casa em casa até encontrar o pé que se encaixasse em sua forma. As duas irmãs tentaram calçá-lo, mas só de olhar dava para perceber que aqueles pés enormes não caberiam nele. Cinderela casou-se com o príncipe e os dois passaram anos esfregando, polindo e lavando juntos. De resto, vale dizer que na noite do baile, Josefina e Madalena conheceram dois encantadores jovens, com os quais se casaram e viveram felizes para sempre. Então, essa daqui é uma outra versão da história Cinderela que vocês já conheceram, né? Que eu já passei para vocês, né? Histórias que a gente ouve na escola. Essa aqui é completamente diferente, porque é o contrário, não é? As maltratadas são as irmãs e a madrasta, não a Cinderela. Aí ontem a gente fez atividade de interpretação. Com relação à versão mais conhecida do conto, que a gente já conheceu, que era Cinderela, a maltratada, o que há de diferente no comportamento de Cinderela? Então a gente respondeu assim, ó, que Cinderela tem a mania de limpeza, e é ela quem trata mal a madrasta e suas filhas, porque elas não limpam a casa tão bem quanto ela. Nessa versão, quem é a personagem vilã? Então a vilã é a Cinderela. Como se chama o príncipe? Em que ele é diferente dos príncipes tradicionais? Então, os príncipes tradicionais são bonitos, fortes, cavaleiros, né? E esse daqui, olha lá, ele é diferente. Ó, o nome dele é Godofredo, já é um nome diferente. E parece nome de mordomo, né? E ele é diferente porque é um maníaco obsessivo por limpeza. Então, é o que a gente tinha visto ontem, né? Visto na atividade, na leitura do livro, da história. Há uma personagem ligada ao mundo de encantamentos. Esse mundo de encantamentos é aquele que é sobrenatural, parece uma coisa que não existe, de mágica, de magia, né? Que age de maneira diferente, como ela age no conto tradicional. Quem é essa personagem mágica? A fada. E em quem essa personagem ajuda na versão desse conto? Então, ela não vai ajudar a Cinderela, ela vai ajudar as irmãs e a madrasta. E por que ela ajuda as irmãs e a madrasta? Porque nesta versão que a gente acabou de ler, elas são maltratadas pela Cinderela. E o que essa personagem faz para ajudar? Ela combina, né? Ela faz um plano, né, de levar Cinderela ao baile para que ela conheça o príncipe, se case e vá embora com ele, porque eles são muito parecidos, né? Os dois gostam muito de limpeza. Continuando hoje, né? Vocês vão colocar data nos dias que a gente fez as atividades. Vocês vão reler o modo como a fada foi descrita nessa versão da história. Então, vamos lá. Uma criatura diminuta e alada. Vamos ver o que é diminuta. Pequena, alada, com asas. Acabara de pousar perto delas e as olhava com olhos mais cintilantes do mundo. Não havia dúvidas, era uma fada. Eu sei muito bem qual é a razão da tristeza de vocês, disse com uma voz que parecia destilar mel e indo diretamente ao ponto. E vim trazer a solução para acabar com esse sofrimento. Copie as expressões do texto que sugerem magia e delicadeza. Então, olha lá, o que sugere, ou seja, o que parece, o que mostra que é magia e delicada a fada. Olha lá, tá aqui, ó, uma criatura diminuta e alada. Outra, olha lá, olhos mais cintilantes do mundo, tudo isso é delicadeza, tá bom? Então, vocês copiem as duas expressões, entre aspas, por quê? Porque são expressões retiradas do texto. Doçura, então o que mostra que ela é doce, que ela é muito carinhosa? Olha aqui, ó, tá na voz dela, ó, disse com uma voz que parecia destilar mel, né? Destilar mel.
Então, olha lá, mostra que a voz dela era muito carinhosa, muito doce. Então, copiem aqui, uma voz que parecia destilar mel. Explica o que significa a expressão ir direto ao ponto. Então, quando a gente fala assim, bom, eu vou direto ao ponto, significa o quê? Significa tratar um assunto sem ficar enrolando, sem ficar explicando muita coisa. Vai direto ao ponto. Bom, eu sei que vocês são maltratadas, então eu vou ajudar vocês. Foi isso o que a fada quis dizer quando ela falou ir direto ao ponto. Releia esse trecho. Tudo transcorreu tal como a fada havia planejado. E quando estavam prontas para sair para a festa, Josefina e Madalena calçaram os sapatos que a fada havia deixado e viram com assombro que eles, assim como seus pés, haviam dobrado instantaneamente de tamanho. Como não tinham nada de bobas, mesmo sem entender direito, pensaram que a fada devia saber o que estava fazendo e foram para o palácio muito contentes. Então, olha lá, o pé delas dobrou de tamanho para quê? Para não ter dúvidas que o sapato ia caber só na Cinderela. O que significa a expressão com assombro? Então, essa palavra assombro significa com surpresa e espanto. Se vocês encontrarem no dicionário, assombro significa espanto, né? Letrinha B, eu sei que não tem espaço, mas dá para responder aqui, tá bom? Quem quiser responder no caderno, é só colocar a página, tá bom? Coloca número 6, letra B, mas dá para responder aqui se quiser. Por que a fada fez os pés das irmãs crescerem tanto? Então, por que vocês acham isso? Para que o sapatinho que a Cinderela perdeu na escadaria, coubesse só na Cinderela, não coubesse nas irmãs, porque não era esse o plano. Elas queriam que a Cinderela se casasse e fosse embora. Valeu a pena as irmãs confiarem no plano da fada? Sim, claro que valeu a pena, porque tudo deu certo, não é? A Cinderela conheceu o príncipe, se casou com ele e foi morar com ele, né? Se casou com o príncipe e foi morar com ele, essa é a resposta, tá bom? Então, essa é a lição de hoje, tá bom? Eu resolvi fazer tudo num vídeo só para vocês tentarem fazer sozinhos também, porque é importante vocês terem essa autonomia de tentar fazer sozinhos, tá bom? Vou tirar foto dessa página aqui também. O importante não é copiar, o importante é entender, tá? Corrigir, ver se não tem nenhum errinho, tá? E entender o que vocês estão escrevendo.